A doutrina espírita esclarece que a mediunidade não é uma farsa, mas uma faculdade natural dos encarnados que conecta o mundo físico ao espiritual. Embora existam fraudes, a mediunidade autêntica baseia-se em princípios éticos e científicos rigorosos. A doutrina propõe métodos científicos para validar as comunicações espirituais e enfatiza a importância da educação moral dos médiuns. Assim, a mediunidade é uma ferramenta legítima para a evolução espiritual, promovendo harmonia e progresso moral na humanidade, e está profundamente relacionada à lei de causa e efeito, que rege todas as ações e suas consequências no plano espiritual. Segundo essa lei, cada ação gera uma reação proporcional, influenciando o destino do espírito. Assim, a prática da mediunidade pode ser vista como uma manifestação das ações passadas e das intenções atuais de um indivíduo. Quando um médium utiliza suas habilidades para o bem, promovendo a compreensão, a ajuda e a orientação espiritual, está semeando causas que geram efeitos positivos tanto para si quanto para aqueles que recebem as mensagens. Por outro lado, se a mediunidade é utilizada de maneira egoísta, manipuladora ou para fins negativos, os efeitos resultantes são igualmente prejudiciais. A doutrina alerta que a mediunidade não é uma ferramenta para manipulação ou obtenção de poder, mas um meio de servir ao próximo e ao progresso espiritual coletivo. A ética e a moralidade são pilares essenciais para o exercício correto da mediunidade, garantindo que as comunicações espirituais sejam verdadeiras e benéficas. A lei de causa e efeito também implica que os médiuns têm uma responsabilidade maior em suas ações e palavras. A energia que emitem e as intenções que possuem influenciam não apenas o ambiente ao seu redor, mas também o campo vibratório global. Portanto, é fundamental que os médiuns cultivem pensamentos positivos, amor e compaixão, para que suas manifestações mediúnicas reflitam essas qualidades e contribuam para a elevação moral da humanidade. Além disso, a mediunidade pode ser uma ferramenta poderosa para a retribuição de débitos morais acumulados em vidas passadas. Espíritos desencarnados podem utilizar os médiuns para resolver pendências, orientar encarnados a corrigir erros e promover a evolução espiritual através do entendimento e do perdão. Diferença entre mediunidade autêntica e fraudes. A doutrina espírita estabelece uma clara distinção entre mediunidade autêntica e fraudes mediúnicas. A mediunidade autêntica é aquela exercida com integridade, ética e motivação altruísta, visando o bem-estar espiritual e moral dos envolvidos. Ela ocorre quando o médium está em sintonia com espíritos benevolentes, que transmitem mensagens claras, coerentes e edificantes. Por outro lado, as fraudes mediúnicas são caracterizadas pelo uso indevido da mediunidade para fins egoístas, como manipulação, obtenção de poder ou ganhos materiais. Nessas situações, o médium pode estar sob a influência de espíritos inferiores ou mal intencionados, que buscam prejudicar ou enganar os encarnados. Essas manifestações são frequentemente marcadas por incoerências, contradições e informações que não podem ser verificadas, refletindo a falta de alinhamento moral do médium. É preciso compreender a importância do discernimento e do estudo criterioso para identificar fraudes mediúnicas. As comunicações espirituais devem ser analisadas à luz do método científico, observando-se a coerência das mensagens, a moralidade do médium e a congruência das informações fornecidas. A verificação por meio de múltiplas fontes e a busca por evidências concretas são fundamentais para validar a autenticidade das comunicações. Além disso, a educação moral e espiritual dos médiuns é condição essencial para prevenir fraudes. Um médium ético, comprometido com a verdade e o bem, dificilmente se envolverá em práticas fraudulentas, pois reconhece a responsabilidade que possui ao atuar como intermediário entre os planos. A mediunidade, quando exercida de forma desonesta, não apenas prejudica o médium, mas também desmoraliza a imagem do espiritismo perante a sociedade, alimentando a ideia errônea de que a mediunidade é uma farsa generalizada.
O método científico para a mediunidade. Allan Kardec, ao codificar a doutrina espírita, estabeleceu um método científico rigoroso para o estudo da mediunidade, buscando distingui-la de meras superstições ou fraudes. Esse método baseia-se na observação criteriosa, na análise racional e na busca por evidências concretas que possam validar as manifestações mediúnicas. Kardec acreditava que a mediunidade, para ser reconhecida como um fenômeno legítimo, deve ser submetida aos mesmos padrões de verificação utilizados nas ciências naturais. O primeiro passo do método espírita é a observação detalhada dos fenômenos mediúnicos, registrando-se cada aspecto da manifestação, desde o contexto em que ocorre até as características do médium e das mensagens recebidas. Essa observação deve ser imparcial e livre de preconceitos, permitindo que os fatos falem por si mesmos. Em seguida, é realizada a comparação das informações obtidas com os conhecimentos já estabelecidos sobre o mundo espiritual, buscando coerência e consistência nas comunicações. A doutrina espírita rejeita qualquer forma de crença cega ou aceitação incondicional das manifestações mediúnicas, promovendo o pensamento crítico e a lógica como ferramentas essenciais para a avaliação dos fenômenos. Além disso, Kardec propõe a busca por evidências concretas que possam corroborar as comunicações espirituais. Isso inclui a verificação de informações que os médiuns não poderiam conhecer de forma natural, como detalhes de vidas passadas ou eventos futuros, que podem ser confirmados por testemunhas ou registros históricos. A repetibilidade dos fenômenos mediúnicos em diferentes ocasiões e por diferentes médiuns também é um critério importante para validar a autenticidade das manifestações. A importância da educação moral para os médiuns. A doutrina espírita estabelece a educação moral como pilar fundamental para o exercício da mediunidade. Kardec enfatiza que a mediunidade, para ser uma ferramenta de evolução, exige um médium com princípios éticos sólidos. Um médium moralmente íntegro, com virtudes como humildade e amor ao próximo, está em sintonia com espíritos benevolentes, garantindo a veracidade e a positividade das mensagens recebidas. A ética na mediunidade implica transparência, honestidade e responsabilidade, evitando fraudes e mal-entendidos. A educação moral começa pelo autoconhecimento e aperfeiçoamento pessoal. O médium deve trabalhar suas imperfeições e cultivar virtudes, como a paciência e o perdão. Esse processo não apenas aprimora a mediunidade, mas também contribui para a evolução moral do médium, tornando-o um agente de transformação positiva na sociedade. A formação moral também fortalece os laços de confiança entre o médium e os encarnados. Quando o médium é visto como ético e confiável, suas mensagens são mais bem recebidas, aumentando a credibilidade da mediunidade e da doutrina espírita. Essa confiança mútua é essencial para que as mensagens espirituais possam cumprir seu papel de consolo e orientação. A educação contínua e o estudo das obras espíritas são fundamentais. Conhecimentos sobre a natureza dos espíritos e os princípios morais do espiritismo são importantes para que os médiuns possam interpretar corretamente as mensagens recebidas e aplicá-las de maneira construtiva. A prática da caridade e do altruísmo faz parte da educação moral do médium. Ao dedicar-se ao serviço do próximo, o médium desenvolve uma postura generosa e compassiva, essencial para a mediação espiritual. A caridade espiritual, entendida como o auxílio desinteressado ao próximo, fortalece o espírito de fraternidade. A mediunidade e a consolação espiritual. A mediunidade desempenha um papel fundamental ao consolar os encarnados. Por meio da comunicação com espíritos desencarnados, a mediunidade oferece conforto, orientação e esclarecimento principalmente em momentos de perda e sofrimento. A consolação espiritual não se limita a palavras de conforto, mas inclui orientações práticas para a superação do sofrimento e o aprimoramento moral. As mensagens dos espíritos, carregadas de ensinamentos sobre paciência, resignação e amor ao próximo, transformam a percepção do sofrimento, tornando-o um instrumento de crescimento. Além disso, a mediunidade permite compreender melhor as próprias provações, reconhecendo-as como oportunidades de evolução.
Espíritos mais evoluídos podem esclarecer o propósito das adversidades, oferecendo uma perspectiva que vai além do imediatismo. A mediunidade também facilita a reconciliação de laços afetivos interrompidos pela morte. Encontros espirituais renovam vínculos e ajudam a processar o luto de forma mais saudável. A prática da mediunidade deve ser acompanhada de uma ética sólida, garantindo que as comunicações espirituais sejam sempre fontes de luz e esperança. Em síntese, a mediunidade, ao oferecer conforto, orientação e esclarecimento, contribui para a serenidade e o crescimento espiritual dos indivíduos. Ela fortalece a fé na reencarnação e na continuidade da vida, promovendo uma visão mais compassiva e compreensiva sobre a existência. Assim, a mediunidade se torna uma ferramenta poderosa para o consolo e a evolução espiritual, alinhando-se com os princípios de amor, caridade e fraternidade que são a base do espiritismo. Desmistificando a mediunidade, respostas espíritas às críticas. A mediunidade, ao longo da história, tem sido alvo de críticas e ceticismo. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, oferece respostas sólidas para desmistificar a mediunidade e esclarecer sua importância. Uma das principais críticas é a existência de fraudes. Kardec reconhece que, assim como em qualquer área, existem aqueles que utilizam a mediunidade de forma indevida. No entanto, ele ressalta que essas ocorrências não invalidam a mediunidade como um todo, mas destacam a importância da educação moral e ética no exercício mediúnico. A prática mediúnica correta, baseada em princípios morais elevados, assegura a autenticidade das comunicações espirituais. Outra crítica comum é a falta de comprovação científica. Kardec propõe um método científico para o estudo da mediunidade, incluindo a observação criteriosa, a análise racional e a busca por evidências concretas. Esse método fortalece a credibilidade da mediunidade, proporcionando um respaldo racional que contraria as acusações de farsa. A mediunidade também é associada a superstições e práticas esotéricas. Kardec separa claramente a mediunidade verdadeira das práticas esotéricas, destacando a importância da educação e do esclarecimento para evitar confusões. A mediunidade espírita é uma ferramenta de conhecimento e evolução, alinhada com a verdade e a moralidade. Há ainda a crítica de que a mediunidade promove dependência emocional. Sobre isto, Kardec esclarece que a mediunidade não deve ser usada como um meio de escapar das responsabilidades, mas sim como um recurso para buscar orientação e apoio espiritual. Os espíritos superiores e benevolentes sempre buscarão auxiliar os encarnados, enquanto espíritos inferiores são repelidos pela pureza moral do médium ético.